Entre 1812 e 1819, antes do Brasil ser independente, houve as primeiras tentativas de se trazer imigrantes ao país. Não foi de forte a tentativa e as pessoas não foram convencidas de vir a uma terra recém-colonizada. Entre 1827 e 1837, depois da independência do país, houve uma nova tentativa, porém falhou novamente. Os europeus não viam motivos para vir ao Brasil e o foco era a imigração para os Estados Unidos. Em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados e a entrada de novos escravos no país, a escravidão dá uma cena de que vai acabar e, portanto, precisa de novos trabalhadores, com a distribuição de terra para imigrantes. Porém, a escravidão ainda era legal no país, então os imigrantes tinham medo de acabarem escravizados. A tentativa falha novamente, o foco ainda é a imigração para os Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos houve a entrada de 96 mil imigrantes, no Brasil foram apenas 6 mil. Em 1855, o governo dá incentivo a cafeicultores que trouxessem imigrantes. Quanto mais imigrantes você trouxesse, maior a incentivo que você ganhava, com o governo bancando passagem, custos e afins. Porém, em 1860, o Brasil decreta falha na tentativa de trazer imigrantes. Em 1870, inicia-se a industrialização no Brasil, porém somente em 1888 é que a Lei Áurea é decretada e, portanto, a escravidão é abolida do país e agora sim o Brasil torna-se atrativo aos europeus. E por conta disso, entre 1890 e 1920, há um boom de imigrantes no país. Em 1887, o Brasil teve em torno de 10 mil imigrantes. Em 1890, houve 90 mil imigrantes. O ideário de imigração do Brasil seria quanto à abolição da escravatura, já que com ela haveria uma valorização do trabalho. Então era necessário trazer imigrantes para saturar o custo da mão de obra, e interessava que esses trabalhadores fossem brancos europeus com a intenção de já embranquecer o Brasil, já que o negro era visto como um funcionário preguiçoso. Podemos ver como era ideal que esse trabalhador fosse branco europeu no Decreto 528 de 28 de junho de 1890, que o artigo 1 diz o seguinte: é inteiramente livre a entrada dos postos da República dos indivíduos válidos e aptos para trabalho, que não se achem sujeitos à ação criminal do seu país, exceto os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem então estipuladas. O artigo 20 diz o seguinte: todo proprietário territorial que deseja colocar imigrantes europeus em sua propriedade tem direito aos favores constantes desse decreto, desde que sejam preenchidas as condições aqui estipuladas. É possível afirmar, sim, que no Brasil, durante o período do darwinismo social, meados do século XIX, início do século XX, essas teorias racistas influenciam em muito as políticas de imigração do país. O darwinismo social defendia essa ideia de que a espécie humana era dividida em raças e que cada raça era diferente e existiam raças superiores e inferiores, colocando aí, nesse contexto, a raça branca europeia como superior, enquanto as raças consideradas inferiores, como negros e indígenas, eram vistas como menos desenvolvidas e incapazes de contribuir para a sociedade de forma autônoma. Só que no Brasil acontece o fim da escravidão. Então as autoridades enfrentam a necessidade de suprir essa mão de obra que antes era fornecida pelos escravos. E aí é encontrada a solução de incentivo à imigração de indivíduos brancos europeus, que eram vistos à época como mais civilizados e adequados para o trabalho livre. Então, a imigração europeia foi vista como uma forma de corrigir a composição étnica do Brasil, introduzindo pessoas com ascendência europeia e o sangue branco. E a ideia por trás dessa política era clara: criar uma população supostamente mais qualificada biologicamente, culturalmente e no que diz respeito principalmente às habilidades de trabalho. Portanto, durante todo esse período, o darwinismo social teve influência direta nas políticas de imigração do país, buscando moldar a composição étnica do país de acordo com a visão de superioridade da raça branca e acreditando que isso resultaria em uma sociedade mais desenvolvida. Vargas, ditador, pai dos pobres e mãe dos ricos, vilão ou herói? Vargas é uma dessas figuras históricas que causa uma certa estranheza e, enquanto alguns o amam, outros o detestam. A minha finalidade não é falar sobre ele, mas sobre o período em que ele governou o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial entre 1939 a 1945. Nessa época, os judeus só poderiam escapar da Europa nazista se eles tivessem visto de entrada para outros países. Acontece que a maioria dos países tinha fechado suas fronteiras para a imigração judaica, e o visto era literalmente uma questão de vida ou morte para aquelas pessoas.
E existia uma pessoa chamada Souza Dantas, um homem do consulado brasileiro na Europa, que dava os vistos para os judeus para que eles tivessem uma nova chance de vida. E Vargas, quando descobre isso, proíbe de Souza Dantas emitir qualquer visto. Mas Souza Dantas não parou por aí. Ele continuava emitindo os vistos, só que com a data anterior da proibição. Nessa mesma época, ele ainda mandava cartas para o governo brasileiro, tentando fazer com que eles mudassem de posição e tomassem de fato uma decisão na época, e escolhessem o lado certo, porque nessa época eles estavam meio que neutros e não tinham decidido nada. Mas como que um governo, um presidente, iria ir contra o fascismo e o nazismo se dentro do Brasil nós sofríamos uma ditadura na época fascista? É muito complicado. E acontece que Souza Dantas, quando os nazistas invadem Paris, os dois lados de Paris, primeiro invadiram uma parte, depois a outra, ele acabou sendo prisioneiro de guerra, mas antes dele ser preso, ele conseguiu queimar todos os papéis, todos os registros que ele tinha deixado daquelas pessoas para que os nazistas não os pegassem. Ele foi prisioneiro durante 14 meses, até que tem uma troca de prisioneiros entre a Alemanha e o Brasil. E aí, quando ele tá chegando no Brasil e a imprensa e a população fica sabendo disso, eles decidem fazer uma festa para receber aquele herói da forma como ele merecia. Acontece que Getúlio Vargas proíbe a festa e manda que tudo seja fechado. Nessa época, a gente percebe que o visto era uma questão de vida ou morte para aquelas pessoas. E o Brasil não foi bem receptivo durante a Segunda Guerra Mundial com aqueles que mais precisavam. O território brasileiro ele é signatário de várias convenções internacionais que defendem o direito do migrante, sendo algumas delas a Convenção sobre o Estatuto do Refugiado, de 1951, e seu protocolo adicional. Essa convenção define o Estatuto dos Refugiados e estabelece os direitos e obrigações do Estado em relação a eles. Ela protege os refugiados contra a perseguição e discriminação, garantindo-lhes direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, além do acesso à educação, ao trabalho e assistência. Também encontramos a Convenção Internacional sobre o Protocolo dos Direitos e de todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros familiares, de 1990, a Convenção sobre a Redução de Casos de Apátrida, de 1961, Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, entre muitas outras convenções que o Brasil é signatário. E quando abordamos o tema de imigrante dentro da legislação brasileira, encontramos várias leis que defendem o migrante, podendo citar a Constituição Federal Brasileira, que aborda a migração por meio de alguns princípios e direitos fundamentais. Ela estabelece no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Além disso, reconhece a dignidade da pessoa humana e os direitos de buscar refúgio em caso de perseguição. O objetivo central é garantir a igualdade dos direitos e garantir a todas as pessoas, incluindo os estrangeiros residentes no país. Dentro da legislação brasileira, destaca-se a Lei 13.445, de 2017, que revogou o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, de 1980. Essa nova lei trouxe importantes mudanças, buscando promover igualdade e eliminar a discriminação contra os estrangeiros, com o intuito de garantir maior segurança aos que ingressem no país. A lei substituiu a antiga abordagem que considerava os estrangeiros como ameaça à segurança nacional. Além disso, a nova lei de imigração apresenta um caráter mais progressista, facilitando o processo burocrático para a obtenção de documentos e proibindo a prisão e deportação imediata. Também encontrada a Lei 9.474, de 1997, a Lei de Refugiados, também a Lei de Tráfico de Pessoas, 13.344, de 2016, a Lei do Estatuto de Criança e Adolescente, a 8.069, de 1990, a Lei do Acesso à Informação, Lei 12.527, a Lei do Trabalho Doméstico, número 150, que todas vão tocar o tema de imigração. Boa noite a todos. Venho falar sobre a imigração venezuelana no Brasil.
o Brasil recebeu em torno de 700 mil venezuelanos entre 2017 e 2022, metade de passagem e metade estabeleceram moradia. A Venezuela é o segundo país com maior êxodo forçado do mundo, atrás apenas da Ucrânia, que vive em guerra. Mais de 7 milhões de venezuelanos já deixaram o país, fugindo de uma prolongada crise econômica, social e política, que torna quase impossível a sobrevivência com dignidade. No Brasil fora criado um Comitê Federal de Assistência Emergencial, criado pela Medida Provisória 820, convertida em Lei 13.684, que dispõe sobre medidas de assistência emergencial para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório provocado por crise humanitária. Regulamentado pelo Decreto 10.917, de 29 de dezembro de 2021. Um dos assuntos seria a organização da fronteira brasileira que apresente intenso fluxo migratório, elaboração da manutenção e na atualização do cadastro dos imigrantes que adentram o território brasileiro e no planejamento da implementação e no monitoramento de estratégias para agilizar e organizar o atendimento dos imigrantes nos postos de identificação e de triagem da fronteira brasileira. Eu poderia estar falando de números, de leis, entre várias coisas dentro da imigração, né? Mas eu gostaria de comentar sobre os relatos da jornada, né, dos imigrantes até chegarem no Brasil. 89% com filhos e idosos, passando fome, sede, sem poderem desistir. Após chegarem no Brasil, remetem-se a situações subhumanas de trabalho, análogas à escravidão, por precisarem dar o que comer à sua família. A maioria não consegue moradia digna, devido aos valores dos aluguéis, sobrando como opção as ruas, ou moradias invadidas. Mesmo com todo esse sofrimento, continuam no Brasil, erguendo ou levando as suas vidas do jeito que dá, pois voltar ao país seria muito pior. Deixo somente uma ressalva: se puderem ajudar um imigrante, façam-o, não discrimine, pois qualquer tipo de ajuda é válida para quem busca ter um pouco de dignidade num novo país. Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, vou falar um pouquinho referente aos imigrantes no Brasil após a pandemia. Desde janeiro de 2021, a emissão de visto pelos postos dos consulados brasileiros apresenta uma tendência de aumento, partindo ali, como vocês estão vendo no gráfico, de 3,8 mil vistos até atingirem a cifra de 9,2 mil em janeiro de 2023. Os movimentos pelos postos de fronteira atingiram no mês de janeiro os patamares observados antes da pandemia do Covid, com um aumento de 3,2 milhões de movimentos. Após a tendência de queda desde agosto de 2022, como vocês podem olhar ali no gráfico, o número de registros de residência experimentou alta de 9,9%, com um aumento de mais de 14 mil em registros. Como falado anteriormente ali pelo Luigi, venezuelanos com 2,4 mil e cubanos com mais de 1.000 foram as nacionalidades que tiveram maior participação entre os solicitantes após a pandemia. No que diz a R45, voltada aos nômades digitais, que é basicamente uma concessão de visto temporário ou autorização de residência para nômades digitais, e a RN36, que é para investidores de imobiliários, que permite a concessão de visto temporário para autorização de residência para pessoas que investam em imóveis em todo o território nacional. Eles registraram uma variação positiva, como vocês podem ver ali no gráfico, referente à comparação de dezembro com janeiro.
E por fim, um novo levantamento do CAGED mostra que entre os principais setores de atividades econômicas, o segmento do comércio, os serviços administrativos, a alimentação, hospedagens e limpeza de prédios são os que mais geram vagas de emprego para todos os trabalhadores imigrantes. A fronteira dos Estados Unidos e o México tem sido assunto de grande debate e eu, uma das participantes desse grupo, Laura Lopes, venho trazendo um pouco mais desse assunto. Bom, o muro é uma área de grande fluxo migratório, principalmente de imigrantes ilegais em busca de melhores condições de vida. Em resposta a essa situação, os Estados Unidos iniciaram a construção de um muro entre dois países a partir de 1994, conhecido como Muro México/Estados Unidos. E atualmente o muro tem cerca de 1.130 quilômetros de extensão, abrangendo aproximadamente um terço da fronteira. O muro possui características variadas ao longo da sua extensão. Em alguns pontos é parede simples, com altura moderada e proteção no topo. Em outros lugares consiste em dois muros com espaço entre eles, onde veículos militares e de fiscalização podem passar, e também há torres de observações e militares preparados para possíveis invasões. Bom, pontos positivos do muro. Segurança. Os defensores argumentam que o muro físico pode ajudar a conter o fluxo ilegal de imigrantes, drogas e contrabando, contribuindo ali para a segurança nacional e a proteção das fronteiras. Controle de imigração. O muro pode ser visto como uma medida para regular a imigração, permitindo que os Estados Unidos selecionem quem entra no país de maneira mais controlada. E também, não menos importante, o impacto econômico. Alguns argumentam que o muro pode proteger empregos e recursos para os cidadãos americanos, evitando a concorrência de imigrantes ilegais. Pontos negativos do muro. Custos. A construção e manutenção de um muro ao longo de toda a fronteira tem um custo financeiro significativo que precisa ser considerado, especialmente em relação aos benefícios esperados. Eficácia. Críticos afirmam que um muro físico não é a solução mais eficaz para lidar com os problemas relacionados à imigração ilegal e que investir em tecnologia e sistemas de vigilância e controle de fronteiras pode ser mais adequado. O que você acha? É um ponto legal para a gente poder debater, né? E também em relações internacionais. O muro pode ter ali implicações nas relações entre os Estados Unidos e o México, criando tensões diplomáticas e afetando a cooperação bilateral em questões de segurança e comércio.